Senado Federal aprovou nesta semana a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais em razão da pandemia do novo coronavírus. O texto foi votado em sessão remota. No primeiro turno, foi aprovado por 67 votos a 8 e no segundo por 64 a 7. Agora, a PEC segue para a Câmara dos Deputados. Conforme o calendário eleitoral, o primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês. Mas com o texto ocorreria o adiamento para o dia 15 de novembro, e caso haja necessidade de um segundo turno, este ficaria para o dia 29. E aqui no Direto ao Ponto nós discutimos a posição dos deputados gaúchos sobre o assunto. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O texto base aprovado foi proposto pelo senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que também é o relator do tema. É importante ficar claro que as datas mudaram, mas todos os prazos foram mantidos. Assim, a propaganda eleitoral de rua e de internet, por exemplo, está autorizada a partir de 26 de setembro, enquanto a propaganda de rádio e TV começa 35 dias antes da antevéspera do pleito, exatamente como antes. Ou seja, as datas mudaram na mesma proporção da mudança da eleição. Tudo isso para manter a harmonia. Pelo texto, as convenções partidárias para a escolha de candidatos e deliberação sobre coligações devem ocorrer entre 31 de agosto e 16 de setembro. Já o registro de candidaturas deve acontecer até 26 daquele mês. A prestação de contas dos candidatos relativas ao primeiro e ao segundo turnos devem ser apresentadas até 15 de dezembro à Justiça Eleitoral, que, por sua vez, deverá publicar a decisão dos julgamentos até o dia 12 de fevereiro de 2021. A diplomação dos eleitos deve ocorrer até o dia 18 de dezembro em todo o país. Por fim, a data da posse dos eleitos está mantida, 1º de janeiro do ano que vem. A previsão é de que a matéria seja analisada na próxima semana na Câmara dos Deputados. Por ser uma PEC, é preciso ter no mínimo 3/5 dos votos, ou seja, 308 deputados. A votação ocorre em 2 turnos. De acordo com o levantamento do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, dos 31 parlamentares que representam o Rio Grande do Sul, 24 são favoráveis à alteração da data. E para falar sobre a perspectiva da bancada gaúcha, eu conversei com a repórter do Correio do Povo e editora de política, Maureen Xavier. Maureen, bem-vinda. Olá, Eric. Olá, ouvintes. Para a gente começar, vamos recapitular. Eu quero que nos conte um pouquinho a história dessa PEC. E por que uma PEC? Então, pela definição, né, que existe na Constituição, essa data ela é definida, ela é fixa, ela parte, né, de um calendário já pré-estabelecido. E essas mudanças, para elas serem viáveis, elas precisam ser feitas por uma PEC. O que é uma PEC? Uma PEC é uma proposta de emenda à Constituição que ela precisa ser votada em 2 turnos, 2 votações, em cada uma das casas do Congresso, tanto no Senado como na Câmara. E diferente de outros projetos mais simples, como um projeto de lei mesmo, ele precisa de 3/5 dos votos, o que acaba sendo vamos dizer assim, uma aprovação massiva dessas propostas. Então, não é tão simples como se fosse apenas um projeto. Precisa de uma articulação e de uma negociação bem grande para levar essa proposta com condições efetivas, né, de ser aprovada em plenário. E essa proposta que tem sido discutida, ela também tem o aval dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Do Senado, Davi Alcolumbre defendeu essa proposta, foi de uma maneira super ágil, se a gente for levar em consideração uma tramitação normal. A proposta foi aprovada esta semana, já nos 2 turnos. Da primeira votação, eles abrem 2 sessões simbólicas e votaram novamente. Isso fez com que o texto fosse agora para a Câmara. E aí que está, né, uma questão bem delicada. E no Senado, os 3 senadores gaúchos, né, votaram a favor dessa mudança. Tanto o Lazer Martins, do Podemos, Paulo Paim, do PT, Luiz Carlos Reising, do Progressistas. Isso mostrou, né, que a proposta realmente teve um respaldo de votação, o que, né, deu resultado favorável à proposta dos presidentes das casas. Maureen, além de transferir as eleições de outubro para novembro, como tu bem mencionaste,
Essa PEC permite ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, definir novas datas para o pleito em cidades que não tiverem condições sanitárias para votar em novembro, que pode ser o caso de regiões do Rio Grande do Sul com bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado. Como ficou essa situação e qual é o prazo dado para uma definição pelo TSE? Podemos? Sim, foi a Siri falando que não sei porque ela começou a falar. Eu vi. Então, exatamente. Durante as discussões, na segunda-feira dessa semana, teve uma audiência no Senado em que estiveram presentes os líderes partidários, mas também alguns especialistas, e inclusive o presidente do TSE. E ele manifestou preocupação de que ele recebeu de alguns especialistas, de que algumas cidades ou algumas regiões, nesse período que está previsto, ali de 15 de novembro para a realização do primeiro turno, eles podem vir a estar numa situação muito complicada e que essa possível movimentação de pessoas para a realização da eleição poderia comprometer, trazer riscos sanitários. Então, nessa proposta da PEC foi incluída a possibilidade, sim, do plenário do TSE decidir realizar eleições fora dessa data, né, que seriam as chamadas eleições suplementares, que vai até o dia 27 de novembro. Por quê? Porque a PEC ela altera uma série de datas, né, que estão dentro do calendário, como, por exemplo, as convenções para a escolha dos candidatos dos partidos, que atualmente está prevista para o final de julho e início de agosto, e que pelo novo calendário poderia ser feito de 31 de agosto a 16 de setembro. Enfim, mas só que tem um detalhe, uma ponderação muito importante, que a PEC ela não altera a data da posse. Então, o que isso significa? Isso significa que é para evitar qualquer possibilidade de prorrogações de mandatos, tanto de prefeitos como de vereadores. Essa possibilidade de prorrogação de mandatos e até de realizações de eleições unificadas, as eleições municipais e as eleições gerais, que são para governador, deputados federais, presidentes, senadores, todas fossem realizadas de uma maneira unificada em 2022. Diante de vários argumentos colocados pelos profissionais e especialistas da parte de direito, isso acabaria gerando abriria uma série de precedentes, o que até colocaria em risco, né, toda a estrutura democrática, no sentido de que os candidatos eles são eleitos para um mandato específico de 4 anos, e que a pandemia ela limita, sim, ela traz alguma série de dificuldades, mas ela não pode impactar nesse conceito principal, que é o prazo de validade e a realização das eleições. Então, ele abre essa possibilidade, sim, de o TSE definir que daqui a pouco, dependendo das regiões, ocorra um pleito fora do calendário das datas já indicadas como prováveis, mas mantém a data da posse, o início dos mandatos em 1º de janeiro de 2021. Maura, agora, como bem mencionaste, essa proposta vai para a Câmara, onde nós temos 31 parlamentares representantes do Rio Grande do Sul. Tu e o colega Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, fizeram um levantamento sobre o que pensam esses parlamentares. Então eu quero saber quem são e quais são as principais justificativas dos deputados que votarão a favor da mudança. Exatamente. O que tem acontecido nos bastidores, né, e foi isso que acabou motivando até a realização desse levantamento junto com toda a bancada gaúcha. Tem acontecido um movimento articulado também por alguns prefeitos que defendem a manutenção das eleições em outubro, ou mesmo a prorrogação dos mandatos. Inclusive, tem algumas entidades que indicam por quê. O argumento, né, a gente não pode deixar de desconsiderar a validade de alguns argumentos, é que quem garante que em novembro a situação realmente será um pouco mais segura do que outubro. Né? A gente tem tido uma série, ainda conhecendo a pandemia, conhecendo os impactos, quem diz que isso pode estar melhor? Esse é um argumento
defendido por alguns prefeitos e também por algumas entidades. Outro ponto é que em que condições que seriam realizadas essas eleições? As eleições municipais, como nós já conversamos até em outros podcasts, né, Eric, ela tem algumas características bem específicas. Ela tem aquela questão de encontros nos bairros, encontro casa a casa, uma relação mais próxima. Isso sempre marcou as eleições. Então, há uma preocupação de que esse tipo de campanha vai ficar extremamente comprometida. Bem, daí tem aqueles que argumentam que abre-se espaço para as eleições num campo virtual, de aproveitar mais as redes sociais. Daí a gente sabe que tem um elemento que tem que alguns prefeitos têm indicado com muita preocupação, as fake news. E exatamente a outra preocupação dos prefeitos que estão nos mandatos é que a eleição acontecendo em setembro, em outubro, que seria muito próximo ali de um fim, talvez de uma situação de controle, que seria em setembro, que indicam alguns especialistas, o governo, a atual gestão, ela seria avaliada e penalizada por causa disso. Há também aqueles que dizem que quem está no poder poderia ser beneficiado, né, porque quem é da oposição teria mais dificuldade de fazer campanha. Então a gente vê que são uma série de elementos e de argumentos que estão permeando essa discussão. Por que eu fiz essa introdução, Eric? Porque tem vários partidos que estão defendendo, que estão levando essa discussão para dentro da Câmara. Como eu comentei antes, uma PEC ela precisa de 308 votos no mínimo, em 2 turnos. Nós temos 513 deputados. Então, não é tão simples, né, a aprovação. Então, tu precisa, antes de colocar essa proposta em votação, tu precisa ter a garantia de que tu vai ter um resultado favorável. Senão, politicamente, não vale a pena, né, como se diz, gastar cartucho sem necessidade. E isso vem sendo articulado pelo presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que tem buscado. Ontem ainda, na quinta-feira, ele disse que realmente ainda não tem, né, acordo entre os líderes para colocar o projeto em votação. Tinha uma expectativa de que a votação acontecesse essa semana ainda, porém ele está tentando articular para a próxima semana, o que a gente vai ter provavelmente um final de semana de muitas articulações. Mas de quem está vindo essa pressão? Essa pressão está vindo de partes de prefeitos de fora do Congresso, mas na Câmara dos partidos que envolvem o chamado Centrão, né? E que esses partidos juntos, eles englobariam alguma coisa em torno de 200 votos, né? Então deixaria ali a margem extremamente complicada para a aprovação dessa PEC. O que acontece se essa PEC não for aprovada? A princípio, mantém tudo como está, eleições em outubro. Enfim, feita toda essa introdução, né, para o pessoal poder entender, a gente começou vamos ver o que está acontecendo com a nossa bancada, como é que está o comportamento. E a gente conseguiu falar... Por passagem, essa tua. Oi? Introdução necessária, diga-se de passagem, essa tua, para todo mundo poder entender como estão os bastidores do movimento. Exatamente, porque mais do que apenas o voto em plenário, são essas as articulações que vão dar embasamento para o resultado fim. Então, eu e o colega Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, vamos conversar com os 31 deputados. Daí nós conseguimos falar, todos eles ali, em parte quase em menos de um dia, a gente conseguiu contatos com todos eles. 24 se mostraram favoráveis à mudança nas datas, né? Por quê? Porque eles entendem principalmente o comprometimento, né, de que essa questão sanitária pode trazer, de perigos mesmo à saúde, e que em novembro há sim um indicativo, até pelos especialistas, de que o cenário vai estar um pouco melhor, né, para que tenha as votações com mais segurança. Ao mesmo tempo, eles também indicam que essa prorrogação ele abre um espaço maior também para os partidos fazerem campanha, para talvez ter um descolamento dessa batida forte que vai ser a presença da pandemia nas discussões
políticas da eleição, então assim daria também mais prazo, né, para os partidos se organizarem e fazerem uma campanha. Por quê? Porque tem aquele discurso que a gente precisa levar em consideração, que a prioridade hoje, a gente já inclusive falou sobre isso, né, Eric? A prioridade tem que ser o combate à pandemia, tem que ser o controle da situação, e pensar em eleição parece injusto, né? Parece errado, parece, bem, vocês estão querendo discutir cargos, mandatos no momento de calamidade pública. Porém, pelo tudo que a gente tem escutado tanto de teóricos, de cientistas políticos, como de vários políticos, vamos dizer assim, bem relacionados a essa questão do estudo da área política, são bases da democracia, né? E a gente está vendo outros países, como mesmo o próprio Estados Unidos, que tem eleição marcada e que não está se discutindo a possibilidade de adiamento ou de mudança de data. Claro que não dá para comparar, o sistema político é diferente, também há uma diferença de como vai estar nesse período a questão da pandemia, como é que os reflexos vão estar acontecendo. Mas há uma preocupação muito grande, o que parece ser simples, apenas mudar a data. Mas não, ela traz consigo uma possibilidade de partidos poderem ampliar a discussão, traz ao mesmo tempo uma condição de um maior número de pessoas poder participar efetivamente do pleito. Então, esses são alguns elementos, né, que a gente identificou na fala dos parlamentares que acreditam que é saudável essa alteração. Ao mesmo tempo, alguns ponderaram que é preciso ler melhor todo o texto da PEC, de que é preciso verificar exatamente quais são as mudanças, né, e garantir exatamente que o processo democrático seja cumprido. Então, apesar de serem favoráveis à mudança da data, eles acreditam que há alguns pontos que ainda precisam de discussão. Então, aí abre um pouquinho de uma brecha de alguns pontos que ainda precisam ser melhor discutidos, né, antes da votação. Perfeito. E, Maureen, para a gente finalizar, existem partidos que não estão com uma definição, certo? Definição partidária. Quais são os partidos? Então, a gente identificou que realmente ainda tem mais especificamente um partido, que é o PTB, né, que ainda não definiu qual vai ser exatamente a manifestação em plenário. O que acontece? A gente vê isso no Congresso, principalmente, na Câmara, porque pelo número até de representantes, de parlamentares, muitas vezes as bancadas, os partidos definem uma posição coletiva, ou eles liberam os seus parlamentares para votarem da maneira que acharem mais adequada. Então, a gente, né, isso é um comportamento normal, até porque as reuniões para a definição de projetos que vão para a pauta, ela é feita com a presença dos líderes. Então, os líderes representam os seus partidos e acabam dando uma definição. O que a gente vê nesse momento é que o PTB, né, que tem, por exemplo, 2 deputados, ele ainda está discutindo essa situação. Inclusive, outro partido que deve já fechar a posição de uma bancada de 3, que é o Progressistas, eles devem indicar, sim, ser contrários ao projeto, à mudança das datas, né? Inclusive, a gente conversou com o Pedro Westphalen, que é do Progressista, ele também está aguardando essa definição para ter a sua posição, mas pelo que a gente conseguiu conversar com os deputados também que acreditam que não precisa ter mudança, né? Que essa mudança não é saudável, tá exatamente os progressistas, tá o Republicanos também. A gente conversou com o deputado Carlos Gomes, que representa a bancada do Republicanos, e ele ponderou exatamente essa questão de que quem dá garantias de que novembro vai ser melhor do que outubro, né? E que, de uma certa maneira, as pessoas estão circulando, então há condições de articular melhor o processo de votação e garantir a manutenção das datas. E isso eu acho que é um ponto também interessante da gente levantar, Eric, porque isso também está sendo discutido independentemente da data. Que é qual? Essas condições. Então, por exemplo, vamos ampliar o horário de votação, que normalmente é das 8 às 17. Vamos talvez dividir por faixa etária horários. Então, por exemplo,
pessoas com idade de 18 a 30 anos vão votar em determinado horário, para tentar diluir um pouco as aglomerações que acontecem, né? Outro ponto também é próprio isentar quem tem mais de 60 anos, que seria considerado do grupo de risco. Então, essas pessoas, por exemplo, se não forem votar, não terão outras penalidades. Enfim, é uma discussão que a gente sabe que ela é bem complexa e que, pelo que tudo indica, não vai ser nada fácil, diferente do que aconteceu no Senado, essa conversa, essa votação, né, na Câmara dos Deputados. Isso deve ser provavelmente definido, esse assunto, na próxima semana, em função exatamente do avanço no calendário eleitoral. Por quê? Na reunião que teve, na audiência pública que teve na segunda-feira sobre o tema, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ele ponderou que fazer mudanças ou alterar datas que já tenham sido vencidas é totalmente inviável, é impraticável. O que isso significa? Por exemplo, terminou o prazo de filiação de candidatos e terminou o prazo também para a regularização do título. Ele disse que reabrir esses prazos em função do adiamento das datas da eleição é totalmente inviável, porque geraria, né, um transtorno imensurável. Então, conforme vai avançando o calendário, o presidente do Tribunal de Justiça deu a entender que essas datas que foram passando não vão voltar, né? Então, a gente realmente ainda tem essa situação de discussão e que ela é muito importante para o que vai vir daqui para frente, né? Por quê? Porque os partidos vão precisar se organizar, os partidos vão precisar encontrar novas formas de se articular para poder fazer a campanha, como que vai ser, o que vai estar liberado, o que não vai estar liberado. Então são muitas questões novas dentro de uma eleição extremamente complexa, né? Porque nós vamos todos estar escolhendo os representantes dos executivos municipais, dos legislativos municipais pelos próximos 4 anos. Então, independentemente de ter pandemia, é preciso ter essa situação muito clara que a escolha vai ser para os próximos 4 anos. Ela precisa, né, ser levada a sério, ela precisa ser respaldada com conhecimento e não simplesmente votar em qualquer pessoa, né, simplesmente por votar, vamos dizer assim. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau.